Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Nós vamos passar para a ministração da palavra. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 11. A Bíblia nos fala a respeito do ministério de João Batista. Ele veio como precursor de Cristo. E antes de apresentar publicamente a Jesus por ocasião do seu batismo no Jordão, João Batista afirma, verso 11 de Mateus capítulo 3: Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou repetir mais uma vez. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Se você puder, diga isso comigo: mais poderoso do que eu. Ele diz: do qual não sou digno de carregar as sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos perceber que João Batista surge no cenário preparando a vinda de Jesus, o ministério de Cristo. Ele é um precursor, ele vem anunciando não apenas a chegada do Cristo, mas chamando o povo ao arrependimento em todo o tempo. A ideia do propósito do seu ministério é a preparação. Mas ele está dizendo, nesse momento, eu estou batizando com água para arrependimento. Assim que Cristo se manifestasse, ele instituiria o seu próprio batismo nas águas. Esse batismo substituiria o de João, como nós vemos em Atos no capítulo 19, Paulo explicando para os Efésios: João batizou para arrependimento, Jesus já veio, instituiu dele. Mas a ênfase não é apenas que Cristo também teria um batismo em água. A ideia era, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou como dizem algumas versões, ele os batizará no Espírito Santo e em fogo. Então, eu quero tomar essa declaração, esse anúncio de algo que até então é desconhecido nas Escrituras e ao longo da história. Um tal de batismo que não é com água. A palavra batismo, no original grego, ela significa imergir, mergulhar, colocar para dentro de. Então, o que João está fazendo na água, e parte da ideia praticada no arrependimento por ele anunciado, é o entendimento que já existia na lei de Moisés, de uma purificação. Então as impurezas, por exemplo, Deus estabeleceu claramente que com o pecado se lidava diretamente com o sangue do sacrifício dos animais, e as pessoas que haviam praticado impurezas precisavam de um rito de purificação que envolvia água. Em João no capítulo 3, a Bíblia nos mostra uma discussão entre os discípulos de João e outros judeus por causa da purificação. E o contexto é o batismo. De alguma forma eles juntaram a ideia e agora, em vez de apenas irem ao templo, pegarem a água e ali se lavarem, o batismo está sendo praticado em larga escala. E milhares estão vindo e professando publicamente seu arrependimento, entendendo a necessidade. Mas João está dizendo, quando aquele que eu vim preparar o caminho chegar, ele não apenas os levará ao que vocês estão esperando, a redenção de Israel, que envolve a redenção dos nossos pecados, mas ele os batizará com o Espírito Santo. A pergunta é, o que é o batismo no Espírito prometido, não por João, mas ele foi apenas um instrumento, a voz profética, que sinalizou aquilo que o próprio Jesus chama de a promessa do Pai? Qual seria a ótica que o próprio Cristo daria a essa declaração de João Batista? Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. Depois da ressurreição, a Bíblia nos diz, no versículo anterior, o 3, que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, cerca de 1 mês e meio, falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Numa dessas muitas conversas onde Jesus está calibrando a doutrina, o ensino, a pregação dos apóstolos, o verso 4 diz assim: comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. O que é que Jesus está falando da promessa do Pai? Em Lucas 24, 49, você precisa lembrar que o Evangelho de Lucas é o primeiro tratado escrito por Lucas a Teófilo, mas
o segundo tratado, que é a continuação, escrito pelo mesmo Lucas, o evangelista, também a Teófilo, é o livro de Atos. No finalzinho de Lucas, capítulo 24, verso 49, ele registra a declaração de Jesus: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Agora Jesus repete a declaração. E ele afirma para eles o seguinte: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Quando Jesus fala que João batizou com água, mas que eles seriam batizados com o Espírito, não é apenas recapitular o ocorrido, é lembrar da declaração de João: eu estou batizando com água, mas virá outro que irá batizar vocês no Espírito Santo. Jesus está dizendo: a hora está chegando. Dentro de poucos dias isso vai acontecer. Então, algo que eu e você precisamos compreender quando olhamos para a palavra de Deus é que existe. Eu introduzi rapidamente o assunto no domingo, mas a gente não tinha nem o tempo, nem a ênfase de explicar o que eu quero detalhar aqui. É que há duas experiências distintas com o Espírito Santo. A primeira delas, ligada à conversão, diz respeito à habitação dele em nós. O Espírito de Deus passa a habitar na vida de todo aquele que se converteu a Cristo e de fato nasceu de novo. Mas há uma segunda experiência. Ela pode acontecer junto com a primeira, ela pode acontecer logo depois da primeira. Infelizmente, alguns demoram para que eles tenham a segunda experiência. Não há uma ordem, um espaçamento, que Deus tenha estabelecido, mas são experiências distintas. E a segunda experiência nós chamamos de um revestimento de poder. Quando falamos a respeito do que acontece na conversão, que é o Espírito Santo vindo habitar em nós, Efésios capítulo 2, verso 22 diz que nós estamos sendo edificados para sermos morada de Deus no Espírito. Ou seja, Deus na pessoa do Espírito Santo veio morar em nós. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Em 1 Coríntios 3,16, Paulo pergunta: vocês não sabem que são santuário de Deus? A ideia de santuário era o lugar da morada, da habitação de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vocês. Ao que eu e você precisamos compreender, ele não vem apenas para nos tocar, ele não veio apenas nos encher num momento, ele veio para morar em nós. E esse é o grande diferencial. Porque no Antigo Testamento as pessoas já eram cheias do Espírito, elas experimentavam o poder, a maioria dos dons já se manifestavam, a unção fluía, existia espaço para o sobrenatural, mas ninguém tinha o Espírito de Deus habitando dentro de si. Essa é uma manifestação exclusiva da nova aliança. E Paulo em Romanos capítulo 8, verso 9 diz: vocês porém não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em outras palavras, o que eu e você precisamos compreender é que o que a palavra de Deus relaciona com o ser de Cristo e pertencer a Cristo é ter o Espírito Santo. Em 1 de João, no capítulo 4, no verso 13, a Bíblia diz: nisto reconhecemos que ele permanece em nós, nós nele, pelo fato de que ele nos deu o seu Espírito. Então o Espírito Santo habitando no cristão é uma experiência que começa com a conversão, é incontestável. No entanto, o batismo no Espírito, do qual Jesus está falando, é apresentado como uma necessidade a quem já se converteu e já tem a morada do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo dentro dele. É muito importante que a gente faça essa distinção, Porque você pode olhar o próprio Jesus, João capítulo 20, verso 22, depois da ressurreição. Até porque antes Jesus consumar sua obra na cruz, que envolve a morte e a ressurreição, ninguém nascia de novo. Agora, depois da ressurreição, João 20, 22 diz que Jesus aparece aos discípulos, sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. É para esse grupo que ele já disse, depois de ressuscitado, recebam o Espírito Santo, que ele está dizendo: vocês não vão a lugar nenhum, não se ausentem de Jerusalém, até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Jesus está tratando da ideia de receber o Espírito como algo que acontece imediatamente após a ressurreição. Ele sopra e diz: recebam. Ele não está dizendo vocês vão receber em algum outro momento. Ele está dizendo: é agora, eu estou liberando sobre vocês. E a partir desse momento,
Os apóstolos têm o que ele tinha prometido. Ele diz: o Espírito habita convosco, mas estará dentro de vós. Mas para esse grupo que agora passou a ter o Espírito Santo dentro deles, ele está dizendo: mas vai ter outra experiência. E vocês vão experimentar o batismo do Espírito Santo. Essa ideia, além do que estamos falando, da declaração de Jesus, ela vai sendo repetida ao longo das Escrituras. Atos capítulo 8 nos mostra que quando Filipe está pregando o Evangelho em Samaria, muita gente está sendo salva. Eles estão respondendo ao Evangelho, estão se convertendo. A evidência disso é que estão sendo batizados nas águas, professando publicamente sua fé. Mas em Atos 8, de 14 e 16, a Bíblia diz que quando Jerusalém ouviu que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram para lá os apóstolos Pedro e João. Qual era a missão dos dois? A Bíblia diz: orar com eles. Porque o texto diz que eles tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus, mas que sobre nenhum deles havia ainda descido o Espírito Santo. Se você seguir a lógica, no momento da conversão e do novo nascimento, eles já passaram a ser morada de Deus, significa que quando eles vêm para impor as mãos, e a Bíblia está dizendo sobre nenhum deles veio ainda o Espírito Santo, para estar sinalizando uma segunda experiência. No domingo, enquanto falávamos sobre o selo do Espírito, eu citei que muita gente fala de Efésios capítulo 1, verso 13. Nele, a expressão nele em Cristo, vocês também, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A gente apresentou a ideia aqui de que o selo é mais do que uma experiência cronológica na conversão, no batismo no Espírito. Ele envolve algo maior, mas indiscutivelmente começa com o recebimento da pessoa do Espírito que vem habitar em nós. E quando ele vem, o texto diz: depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e tendo nele crido, vocês receberam, porque é exatamente nesse momento que ele vem habitar em nós. Mas para esses cristãos lá de Samaria que já tinham recebido, agora os apóstolos vêm pôr as mãos. A pergunta que Paulo faz em Atos 19, alguns se intitulavam discípulos: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Nos mostra o quê? Que se eles simplesmente só acreditassem, todo mundo converteu, automaticamente já tem tudo, não haveria necessidade de fazer uma pergunta se alguém passou ou não pela experiência. Agora, como a Bíblia não se contradiz, nós entendemos que ela não está falando algo contraditório sobre a mesma experiência, mas ela está mostrando aspectos distintos da ação do Espírito que envolvem experiências que também eu chamaria de igualmente distintas. Então, olhando para as Escrituras, eu e você precisamos fazer essa distinção. Uma outra coisa que não pode deixar de ser colocada na mesa quando discutimos o assunto é que em Lucas, no capítulo 11, no verso 13, Jesus diz: olha, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Se receber o Espírito Santo, é só essa primeira experiência da morada de Deus em nós, e ela é automática na conversão, ninguém precisa pedir o Espírito Santo, seria desnecessário pedir. Agora, se Jesus está falando de receber algo do Pai quando pedimos, então ele não está falando de algo automático. E eu não estou dizendo que naquela experiência inicial a gente não receba, mas estou dizendo que no mínimo nós vamos perceber que deve ter alguma outra coisa a ser buscada e pedida. Eu mencionei anteriormente, vou citar aqui, Gálatas capítulo 3, verso 2. Paulo pergunta: quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Obviamente, nós sabemos que quando o próprio Evangelho é pregado e há uma resposta de fé e gera um novo nascimento, isso traz a habitação do Espírito. Mas Paulo está falando de manifestações do poder de Deus. No verso 5 ele diz: aquele que lhes concede o Espírito e opera milagres entre vocês, ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então, seja pedindo em oração, como Jesus fez, ou correspondendo à palavra pregada, é necessário fé específica para essa experiência com o Espírito Santo. Se inscreva para receber mensagens da palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.